Nós estamos começando aqui o debate da mostra especial Ver Ouvindo. É mais uma atividade da terceira edição do Curta na Serra e nós estamos muito felizes por realizar ações com acessibilidade comunicacional graças a essa parceria com o Ver Ouvindo, que é um festival de referência aqui em Pernambuco e que entrou junto do Curta na Serra com uma proposta muito especial, com filmes pernambucanos que tiveram o apoio da Lei Aldir Blanc. E, nesse momento, nós vamos poder dar início a um debate com realizadores de 2 dos 3 filmes que compõem essa mostra e também com a participação de Túlio Rodrigues, que representa o Ver Ouvindo. Eu sou o Marlon Meirelles, sou um homem branco, estou usando uma camisa listrada e tenho um fundo de um escritório atrás de mim, uso barba e tenho os olhos castanhos. Daisy Souza é nossa intérprete de Libras. Ela é uma mulher branca, gorda, com os cabelos na altura dos ombros e tem uma camisa preta que ela está vestindo. E tem o fundo branco. Nós vamos ter também Poliana Alves, que é uma mulher negra com os cabelos Black Power, que vai estar aqui conosco logo mais. Então, eu gostaria de convidar Túlio Rodrigues. Túlio, vem cá para a gente dar início a esse bate-papo. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui conosco. E eu queria que você apresentasse um pouco do Ver Ouvindo e falasse sobre a importância da acessibilidade comunicacional dentro dos eventos de audiovisual. Oi, pessoal. Olá a todos. Primeiro, eu quero agradecer também pelo convite do Curta na Serra, por essa parceria, né? Agradecer o Marlon, Vitor, Rosinha, Everton, toda a equipe aí que está fazendo o Curta na Serra acontecer. Nessas condições adversas que a gente está vivendo, né? Fazer uma programação de cinema em formato híbrido é bastante desafiador. Falo isso porque a gente acabou de fazer o Ver Ouvindo em novembro, em formato híbrido também. Então, a gente teve aí essa experiência de poder realizar um festival de cinema acessível e tentar aí alcançar outros públicos, né? Porque esse é o foco do festival. O festival, a primeira edição aconteceu em 2014. De lá para cá, a gente fez 6 edições. A proposta do festival é que a gente tenha uma curadoria de filmes acessíveis, então o festival, além de exibir e ser uma vitrine de cinema acessível, ele também produz a acessibilidade, né? A gente sabe que nos últimos anos a gente já tem esse incentivo, editais que promovem e obrigam a inserção da acessibilidade nos filmes, mas nem tudo ainda está acessível, né? Então a gente ainda precisa fazer esse movimento de inserir audiodescrição, a Libras e a LSE, a Legenda para Surdos e Ensurdecidos, nos filmes. Em falar em audiodescrição, deixa eu me descrever também. Eu tenho pele branca, tenho cabelos longos e castanhos, eu tenho bigode, cavanhaque, uso um óculos de armação redonda, estou vestindo uma camisa preta e atrás de mim tem uma parede de fundo claro. Então, isso é um recurso de acessibilidade, né? A gente está promovendo aqui fazer a audiodescrição antes da apresentação de cada um, ter as nossas intérpretes também, que eu já agradeço também, a Daisy e a Poliana, pelo trabalho sempre potente que elas realizam dentro da acessibilidade comunicacional, né? Então, Marlon, a ideia do Ver Ouvindo é essa, é que as pessoas com deficiência também tenham acesso à cultura, também tenham acesso ao cinema, né? Que as pessoas possam ir a um filme, né? Ir a um cinema e poder encontrar um filme com audiodescrição, com Libras e com a LSE. E esse ano, a gente sempre tem, além das nossas mostras, além da mostra competitiva do festival, a gente também tem um recorte específico de filmes pernambucanos, uma sessão de curtas pernambucanos, em que a gente faz uma curadoria de 3 filmes e a gente produz a audiodescrição, a Libras e a legenda, toda a acessibilidade e exibe no cinema. Nessa última edição do Ver Ouvindo foi diferente, de certa forma, porque a gente conseguiu fazer uma curadoria específica para sessão presencial no cinema, então a gente tinha 3 filmes pernambucanos para isso,
E, em paralelo, a gente conseguiu construir uma outra curadoria de 3 filmes, que é esse que está aqui no Curta na Serra, em que a gente conseguiu, que foram filmes que foram financiados pela Lei Aldir Blanc, né, que conseguiram esse apoio. Então, são filmes que foram realizados em outros lugares, além de Recife. Então, a gente conseguiu também perceber essa outra produção em outros lugares. E a gente fez com que eles circulassem de forma online. Então, esses filmes estavam no nosso site, por exemplo, mas também a gente conseguiu fazer mostras itinerantes com ele. Então, a gente abriu o Ver Ouvindo, essa última edição do festival, fazendo a exibição desses 3 curtas em Vitória de Santo Antão e também em Nazaré da Mata. Então, isso foi agregar isso é super importante, né? A gente sair também da população, da comunidade com deficiência da capital, do Recife, e também buscar outros públicos com deficiência, né? Isso é de extrema importância porque a gente tem pessoas com deficiência no estado inteiro, né? E nem sempre elas têm essa oportunidade de conseguir ter acesso ao cinema acessível, à cultura acessível. Então, foi bastante gratificante fazer a acessibilidade, produzir acessibilidade dentro do festival e produzir e exibir para essas cidades e agora no Curta na Serra também, porque eu acho que a gente consegue alcançar outros públicos. Perfeito, Túlio. Inclusive, eu acompanhei nas redes sociais, fiquei muito feliz de ver esse processo de interiorização, porque é uma pauta que a gente sempre está batalhando muito, tanto aqui no Agreste como também nas outras regiões, no Sertão, na Zona da Mata, nossos colegas, né, amigos do audiovisual, conselheiros, assim, todas as instâncias da atuação mesmo da política pública cultural, a gente sempre está batalhando pela interiorização e eu fico muito feliz de ver esse processo acontecendo também no Ver Ouvindo. Então, muito grato pela parceria. É sempre um prazer assim a gente aprender, né? A gente evoluir e a gente conseguir tornar o evento mais completo, para que ele contemple a todos e todas, né? Na primeira edição do Curta na Serra, nós não tivemos ações de acessibilidade. Nós estávamos começando e ainda era um território um pouco desconhecido. E aí, a partir da segunda edição, nós começamos a entender mais sobre o assunto e começamos a inserir atividades de acessibilidade comunicacional. Então, Daisy esteve conosco na primeira, na segunda edição, né, durante as exibições de filmes. Então, ela fez a tradução em Libras e a gente queria também ter legendas audiodescritivas, mas ainda foi um processo um pouco difícil da gente administrar, porque nem todos os filmes eles tinham os recursos de acessibilidade. Então, eu vejo que um espaço como Ver Ouvindo, que acaba sempre também trazendo a acessibilidade para alguns filmes selecionados, né, todos os anos, aos poucos, nessas 6 edições, vocês conseguiram contemplar uma série de curtas-metragens, inclusive eu fui contemplado pelo Ver Ouvindo com o filme Olhos de Botão, que é um filme que eu rodei aqui na cidade, né, na Serra Negra, que fica aqui em Bezerros, de onde eu estou falando, e foi um momento muito feliz para mim ter ganho essa acessibilidade, porque a gente sabe que é sempre muito difícil fazer curta-metragem. Os recursos são enxutos, né? Tudo tem que ser muito contado, e para marinheiros de primeira viagem, quando você está começando, né? O Olhos e Botão tinha sido um dos primeiros projetos assim maiores, com financiamento público, e a gente não tinha previsto a acessibilidade. Então, o Ver Ouvindo veio para dar esse aporte e foi muito significativo, assim como para os realizadores que estão aqui presentes, né? Mas aí, antes de chamar o João e também o Etio, que são 2 representantes dos filmes da mostra especial Ver Ouvindo, eu queria muito perguntar ao Túlio o seguinte: Túlio, essa curadoria que vocês fizeram com esses 3 filmes, o Rio, um itinerário poético, o Caboclo Lino e também o Etio Nandudia, o que é que fez vocês darem essa liga, assim, para além desse recorte pernambucano? Eu queria entender qual foi a proposta curatorial do Ver Ouvindo para selecionar essas 3 obras. Massa, Marlon. A nossa curadora é Amanda Mansur, que já vem trabalhando com a gente desde a da 5ª edição do festival, e que também a gente ela fazia essa parceria com Jorge Pereira, né, que infelizmente nos deixou,
mas ele estava previsto também para trabalhar, assim como trabalhou na quinta edição, iria trabalhar agora com a gente, pela importância que George tem, né, como um cineasta e com deficiência, né? Isso é uma pessoa com deficiência que trazia essa pauta tanto para o ofício, mas também trazia essa pauta para dentro da cadeia, né? Então era muito importante assim a gente não só ter essa representação na construção, né, de fazer filmes, mas também ele está lá, é uma pessoa com deficiência dentro de um set de filmagem, como é que esse set se adapta para atender uma pessoa cadeirante, né? Então acho que George deixou um legado muito importante para a gente precisa refletir muito sobre isso também. Então, a Amanda, nessa sexta edição, fez aí essa proposta da gente também ter trazer esses filmes do Lab, né? Primeiro porque esses filmes têm esse diálogo muito interessante, né? A gente queria mesmo filmes que a gente conseguisse questões de representatividade, que a gente conseguisse identificação, né? E eu acho que isso foi alcançado a partir desses filmes. Quando a gente exibiu esses filmes, né, nas cidades de Vitória e de Nazaré, a gente percebeu essa identificação mesmo que as pessoas tinham, né? Principalmente pelos personagens, né? Principalmente pelas histórias ou pela poeticidade que esses filmes estavam trazendo. Né? Então, eu acho que isso foi um trabalho bem interessante, assim, que a Amanda Mansur, em conjunto também com Liliana Tavares, né, que é a coordenadora do festival, puderam aí pensar nesse recorte de filmes para que a gente conseguisse também circular. A gente conversava antes de entrar aqui sobre esse caráter formativo que os festivais e as mostras têm, né? Então a gente falava sobre nem todo mundo sabe o que é um curta-metragem, por exemplo, né? Nem todo mundo está acostumado com o formato. Então pessoas com deficiência também não têm acesso ao cinema. Elas também não sabem que são formatos diferentes, gêneros diferentes, formas de fazer cinema diferentes, né? Um cinema mais comercial, um cinema mais autoral. Então, essas possibilidades também narrativas e estéticas que o cinema traz, eu acho que a gente tem que incorporar isso nas questões de acessibilidade para promover esse acesso de maneira mais horizontal, né? Para que a pessoa com deficiência tenha acesso aos filmes comerciais e etc., mas também tenha acesso ao que é produzido de maneira mais autoral, ou que é produzido localmente, regional, onde ela mora, onde ela habita. Então, acho que esses foram os caminhos assim que a gente percorreu para tentar construir esse recorte de filmes. Perfeito. Algo que a gente aprendeu na última edição, Túlio, foi que o público, assim, o público que vai consumir acessibilidade comunicacional, ele historicamente está tão afastado do universo audiovisual que não basta só uma mostra ou festival realizar as ações acessíveis, mas é importante também buscar esse público. Então, nós tivemos esse cuidado na última edição para entrar em contato com as associações, instituições que cuidam do público que a gente precisava trazer, sabe? Deficientes físicos, portadores de deficiência visual também. Enfim, Daisy ajudou muito nesse processo da gente entrar em contato com o público e, através de uma parceria com a prefeitura, nós conseguimos trazê-los até a Serra Negra, porque o Curta na Serra ele não acontece no centro da cidade, é um evento que ele é voltado para a zona rural. Então, são vários públicos que a gente consegue atender. Tem o público da zona rural, da Serra Negra, o público da zona urbana, que mora aqui no centro de Bezerros, e também as cidades circunvizinhas, o próprio Recife, porque Bezerros fica estrategicamente muito próximo do Recife, então nós temos muitos turistas que também frequentam e vêm para o Curta na Serra. Então, para essa edição, que é a terceira edição, nós vamos ter mais ações online. Embora que no dia 22 de janeiro vai haver uma exibição física na Vila de Serra Negra e nós vamos também dispor de Libras nesse momento. Então, é só para contextualizar um pouco das ações de acessibilidade comunicacional que a gente está tendo e essa evolução, né, do nosso evento para poder se integrar mais a essa pauta. Então, vamos lá. Túlio, você fica por aqui, a gente vai fazer esse bate-papo, mas agora eu gostaria muito de convidar o representante do Etio Nandudia. Vamos lá, o Caio já está por aqui, muito bem-vindo.
Valeu. Então, eu sou Taiho Funiô, sou indígena do povo Funiô. Eu tenho cabelos cacheados, uso barba, estou vestindo uma camisa branca, estou dentro de um quarto com parede azul. Eu sou representante do filme Echonandúdia, que é um filme que foi produzido pelo meu coletivo, junto com o meu coletivo. Foi o primeiro filme dirigido coletivamente pelo grupo. Estou aqui hoje para falar, participar desse bate-papo junto aí com o pessoal, né? Queria aproveitar esse primeiro momento para agradecer a tudo, né? A gente já vem exibindo Echonandúdia através da mostra Ver Ouvindo, e me sinto muito gratificado em expandir a voz, né? Eu não imaginava que Echonandúdia ia ganhar uma versão de acessibilidade com audiodescrição e libras, né? Ficamos muito emocionados quando vimos o vídeo, né? Ele mandou para a gente um link do YouTube quando estava disponível. E é isso, né? Estamos aqui para contribuir e aproveitar o diálogo. Perfeito. Obrigado, Taiho, pela apresentação. Eu vou chamar o João, que é representante do filme Caboclo Lino, para também fazer a sua autodescrição, se apresentar, e logo logo a gente começa com as perguntas. Eu tenho várias perguntas aqui sobre os processos criativos, inclusive o Caboclo Lino, gente. É um filme que eu conheço muito de perto, João também, porque é um filme que eu pude trabalhar, né? Tive o prazer de ser convidado pelo João para integrar a equipe desse filme. É um filme lindíssimo, né? Eu fiquei muito feliz de vê-lo nessa programação do Ver Ouvindo. E, João, eu quero que você venha cá se apresentar para as pessoas e falar um pouquinho sobre esse processo tão bonito. Olá, eu sou João Marcelo, assim, diretor do Caboclo Lino. Eu não sei nem mais a cor do meu cabelo, se tá louro, se tá branco, assim, um cabelo claro, olhos verdes. Estou com uma camisa verde clara, tem uns detalhes vinhos assim na gola. Sou branco, estou num ambiente onde na parte de trás tem uma estante com vários livros que eu gosto de ler sobre religião, filosofia, cinema e também sobre países, tá? Então, é uma alegria imensa estar aqui, revendo, mesmo virtualmente, Marlon, Túlio. Antes de tudo, agradecer a toda a produção do Ver Ouvindo, Caboclo Lino, quando recebeu a audiodescrição e também a linguagem de Libras, eu acho que ele estava agregando mais cultura e chegando para mais públicos. E, Marlon, você, cara, acompanhou, acho que cada segundo desse filme, e eu acho que a paixão foi crescendo no teu coração à medida que você tanto foi convivendo com esse personagem maravilhoso que é seu João do Cordeira, tá? Que daqui a pouco a gente vai comentar. Então, tivemos um grande prazer quando eu vi da importância do público que estaria presente, tanto em Vitória como Nazaré, em Recife. Nós fizemos questão de ir com o personagem todo aparamentado, e eu acho que daqui a pouco tu vai conversar um pouco mais, assim, só para deixar um pouco assim no ar e as pessoas ficarem na curiosidade e no gostinho de querer saber mais. Mas Ver Ouvindo, para mim, foi fantástico. Para mim, foi assim, completou tudo. A gente fica falando, assim, vem várias memórias, né, sobre o processo. Fazer filme é muito bom, gente, dá muito trabalho. Quando você vai para essa parte, assim, de participar de um festival, de uma mostra, é a parte mais glamurosa do processo, né, que a gente vai debater sobre como que foi. Mas lembrar dos bastidores, né, e toda aquela parte mesmo de muito trabalho, das viagens, das diárias enormes, né, da gente trabalhando, é sempre muito bacana, porque cada filme tem um histórico, né, tem um modus operandi, que tem a ver com o tema do filme e tem a ver também com a dinâmica da equipe que trabalhou nesse filme. Então, eu quero chamar aqui de volta o Taiho. Já já eu volto para você, viu, João? Só para deixar dinâmico aqui, eu quero
convidar de volta aqui o Taiho para perguntar um pouco mais sobre esse processo de como foi realizar esse filme. Porque a sinopse do Echo Nandudia diz o seguinte: desde o surgimento do coronavírus, o povo Funiô vem acompanhando as notificações dadas principalmente pelo jornal televisivo e pela internet. Acreditava-se que seria impossível o vírus chegar no Brasil, mas chegou, impactando toda forma de convivência na aldeia e, com isso, surgindo novas estratégias para tentar seguir, na verdade, as orientações dadas pela Organização Mundial de Saúde. Essa é a sinopse do Echo Nandudia. É um filme de direção coletiva, um documentário com 11 minutos, feito em Águas Belas? Águas Belas. Águas Belas. Então, me fala, por gentileza, Taiho, como é que foi para vocês realizarem esse filme durante esse momento pandêmico? Quais foram os desafios e motivações que vocês tiveram? O Chonandude, ele foi um filme que foi usado com imagem de arquivo, né? O nosso grupo, Tulsi Audiovisual, ele já vinha captando imagem da aldeia, né? O período da pandemia, no último ano que aconteceu o ATL, né? Que é um evento que acontece em Brasília anualmente, no mês de abril, a gente estava juntando uma grana, né? Fazendo campanha online, né? Através das nossas redes sociais, para a gente fazer a cobertura desse evento, né? O pessoal do coletivo. Aconteceu que chegou o lockdown, né? Foi tudo paralisado e aí a gente foi impossibilitado de ir, e o dinheiro que a gente tinha, a gente estava lá guardado, e a gente decidiu que a gente ia pegar essa verba e ia distribuir de alguma forma aqui para dentro da comunidade, né? Só que aí nós estávamos fazendo também, né? Nesse período a gente estava fazendo campanha de fique em casa, né? Fazendo hashtag fique em casa, com algumas fotos, algumas pessoas aqui da aldeia criavam uns cardzinhos para botar na internet. E aí, só que pra gente, nós achávamos incoerente, né? Porque não fazia sentido a gente dizer para as pessoas ficar em casa e as pessoas não ter condição de se manter dentro dentro de suas casas, né? Fazer o isolamento social da forma como estava sendo orientado, sabe? Porque principalmente aqui os artesãos, né, estavam se programando para fazer a comercialização dos seus artesanatos todo ano no mês de abril, né, que é o mês que se comemora a Semana dos Povos Indígenas. E aí deixaram de viajar e logo no início ficou todo mundo sem saber o que fazer, né? Aí a gente pegou esse dinheiro, investimos, compramos material, né, álcool em gel, recebemos doação da UFPE, mandamos fazer máscara com dinheiro, juntamos algumas feiras e fomos distribuir para o pessoal da comunidade. Só que aí gerou um material bom, né? A gente tava fazendo IGTV toda vez para botar no Instagram. E aí esse material a gente resolveu deixar guardado, porque tinha muita coisa boa, né? E a gente estava guardando, já pensando em um filme, né? E aí, quando foi na primeira rodada da Lab, abriu o edital pela prefeitura aqui de Águas Belas, a gente submeteu, né? Já que a gente já tem os arquivos, a gente só foi organizar um argumento com base naquilo que a gente tinha de arquivo, e submeteu. A proposta inicial, né, seria a gente falar sobre o processo de cura, sobre remédio. Só que aí, essa temática ela já vem sendo explorada já há muito tempo. Então, estava muito se falando sobre Covid-19, aí em debate, né, decidimos que a gente ia falar usando as imagens de arquivo sobre Covid-19 em primeira pessoa, né? Como o grupo são 6, né? Ficou um de fora, mas aí entrou os 5 integrantes que estavam envolvidos no projeto, desde o processo de filmagem até o processo de pós-produção, né? Que também fizeram parte do processo lá, de forma assim, não tão participativa quanto quem estava mais
no trabalho, né? Mas ali, de alguma forma, eles estavam participando. E aí foi isso, né? Terminou o filme e a gente começou a se submeter, né? Tá rendendo esses debates, como você falou, estamos aproveitando, né, essa parte glamourosa, né? Que é falar sobre o processo criativo. Toma aí. Maravilha, um excelente uso, muito, muito inteligente como vocês usaram esse material de arquivo, né, e decidiram construir essa narrativa para o filme. Prova é tanto que o filme continua circulando e rendendo bons frutos para vocês. Sim, sim, sim. Realmente é um filme que eu gosto muito desse filme, né, porque na época estava havendo muito caso de Covid aqui na aldeia, né, e as pessoas não estavam acreditando, né, porque era muito difícil, assim, você dizer para a pessoa, o Covid-19, ele é muito transmissível, ele pega através de contato, de abraço e tal, e não fazia muito sentido para as pessoas, por exemplo, porque o conceito, por exemplo, de família aqui dentro da comunidade é um conceito de família que se estende para além do nível de pai e mãe, sabe? Por exemplo, eu aqui morava com minha tia, ela faleceu ano passado, e ela é minha tia, sobrinha do meu pai, sabe? Ela morava aqui dentro de casa, aqui vizinho mora a minha tia, e aí esse conceito de família ele se estende. E aí tem outra aldeia que fica distante aqui, dessa que está mais próximo da cidade, uns 5 quilômetros daqui, e o modelo de convivência lá é um modelo de convivência totalmente diferente, né? Se estende para um grupo maior ainda, né? As pessoas, elas dormem em espaço que compartilha de 50 pessoas ali até de convivência, tem compartilhamento de cachimbo, compartilhamento de objeto pessoal, né? Como xícara, copo, e aí não fazia sentido você dizer para as pessoas, isso não pode acontecer, você não pode fumar no cachimbo por conta de desses seu primo, do seu amigo, sabe? Então, existe o Covid-19, era uma realidade que estava se aproximando e era difícil as pessoas encarar isso e mudar um costume que já é culturalmente já bem instalado dentro da comunidade. E aí aconteceu que veio o primeiro caso de Covid, né? As pessoas ficaram meio assustadas, né? Ainda crendo que poderia ser outra coisa. Mas quando saiu o laudo oficial, aí se confirmou que tinha sido Covid-19, só que aí já estava havendo uma grande onda de virose, né? Estavam chamando de virose dentro da comunidade, só que já era o Covid-19. E aí foi morte, mas houve oficialmente seis registros, né, dados oficiais, só que aí aconteceu uma semana que estava morrendo pessoas em 10 alternados, sabe? E aí quando você olhar, eu não estou dizendo assim que foi Covid-19, mas que era um caso suspeito, porque geralmente eram pessoas idosas, já eram pessoas acamadas, que estavam em suas casas, mas que estavam falecendo ali. As pessoas diziam que não, morreu de velhice, só que estava rondando o vírus, né, na comunidade. Inclusive, minha avó, ela adoeceu, né, machucou o fêmur, e aí a gente tinha que, de alguma forma, fazer esse contato físico para ajudar ela a levantar de cama, fazer suas necessidades. E aí a gente usava máscara, né, usava o álcool em gel, mas ainda assim a gente tem esse grande medo, né? A gente estava correndo esse risco, né, por esse contato direto. E aí, nesse período, né, teve a diretora, que é a única mulher representante que está no filme, que ela perdeu a avó dela, né, que morava junto da casa dela, faleceu justamente nesse período, né? O laudo não atestou que foi Covid-19, mas aí ela costuma dizer que Chonandudia foi o refúgio dela para sair daquela turbulência, né? O índice de ansiedade subiu muito aqui dentro da comunidade, né? E aí ela estava pegando ansiedade, né? E ela disse, olha, a Chonandudia foi meu ponto de refúgio. Na época que eu pedi a minha avó, que estava esse tempo turbulento, o processo criativo de Chonandudia foi o que eu fiz para conseguir me manter equilibrada durante esse período.
Perfeito. Isso é Tairô, muito gratificante. eu concordo muito contigo, assim, que durante a pandemia, que foi um momento tão adverso, né, tão difícil para todo mundo lidar, ficou muito evidente também que o audiovisual acabou sendo uma válvula de escape, assim, um refúgio para as pessoas, né? Porque o nível de ansiedade realmente aumentou para todos, e aí as pessoas começaram a perceber, perdão, as pessoas começaram a perceber o quanto o cinema, a música, a cultura em geral é importante para a gente estar bem, para a gente estar estável, né? Para a gente reduzir a ansiedade. E, sem dúvida, o cinema é uma das maiores ferramentas que a gente tem. Eu acho muito, muito bom esse seu relato, e contextualizando com a pandemia, trazendo também o João, do Caboclo Lino. Eu lembro, João, que foi muito, muito desafiador, né, durante aquele momento, de pensar o Caboclo Lino e pensar como seriam essas gravações, essas dúvidas que surgiram em relação ao próprio vírus e como a equipe ia conduzir esse processo. Porque o personagem do filme é um senhor que tem mais de 70 anos, que é o seu João de Cordeira. Então eu queria que o João está por aí, Breno pode colocar agora o João Marcelo. João, me fala, como é que foi para você lidar com essas dúvidas, essas incertezas, né, ligadas àquele momento crítico da pandemia, e a gente tendo que fazer o filme. Eu sei que Alexandre, que foi o produtor, estava sempre no pé, né, para a gente ter os cuidados todos, mas me conta, como é que foi esse processo de feitura do Caboclo Lino nesse contexto da pandemia? Exatamente, Marlon. A preocupação nossa era primordial para o seu João, né? Seu João, de 78 anos, e no processo de formatação do roteiro inicial de Caboclo Lino, eu me dirigi a seu João e falei mais ou menos o que eu tinha de ideia para a gente construir a narrativa da história dele, do bloco e do desejo dele de fazer aquela homenagem ao antepassado. E seu João chegou para mim e disse: olha, eu queria que no filme me mostrasse eu fazendo o coqueiro, que era aquela acrobacia que ele queria fazer, era uma forma dele mostrar ao público, mostrar aos espectadores assim do filme que ele ainda é um menino, que ele como um menino que me encantou a primeira vez que eu vi ele desenvolvendo, fazendo as acrobacias dentro do bloco lá de Caboclinhos, lá na cidade de João Alfredo. E ele disse: olha, eu quero que me mostre fazendo o coqueiro. Segundo, eu quero que mostre os meus dois melhores amigos, que era o Irineu, que era o bandeirista do bloco dele de muitos anos, e seu Sebastião, que era o responsável pela flauta do bloco da banda de Pífanos, de Surubim. Ele disse: e o terceiro, o que eu já tinha dito a ele, seu João, eu não sei se vai dar para levar todos os integrantes do bloco para homenagem lá no Juazeiro, que ele queria fazer. Então, ele disse: eu quero que apareça também os meus amigos. Então, era um desafio que, nesse dia das filmagens, e você lembra bem, a preocupação, Alexandre no meu pé, eu até paguei um rapaz para ele ficar especificamente afastando as pessoas, colocando álcool em gel, quem não tivesse com máscara, policiando as pessoas para se protegerem. E o principal, Alexandre era o tempo todo assim, às vezes fazia um terror em mim enorme. João Marcelo, se acontecer alguma coisa com o seu João, eu dizia: olha, eu rezei tanto, mas foi esses desafios. E no dia anterior, que era aquela filmagem que teria muitas pessoas, para mim foi um dia mais tenso. Então, a tensão desse momento, ela transcorreu até posteriormente ao filme, porque eu ficava constantemente monitorando tanto a saúde dele, como também naquele dia tinha várias pessoas idosas, outros integrantes do grupo, como também dos músicos. Foi bem interessante realmente gravar o filme, porque assim, tinha uma dinâmica, né, onde a banda de pífano chegava, então a banda de pífano tinha muitos integrantes, e aí o bloco
de Seu João, também tinha muitos integrantes, então, pela própria natureza das atividades de Seu João, né, e do que o filme pedia, muitas pessoas estavam envolvidas. E eu lembro que a gente teve uma reunião onde você trouxe uma lista, né, das pessoas que iam estar numa dada gravação. E aí o produtor quase caiu duro, porque só juntando a banda de pífano com o grupo cultural do Seu João, mais a equipe do filme, né, a gente precisava ter esses cuidados todos, mas eu fiquei muito feliz em ver que os protocolos foram todos cumpridos, né? A equipe foi toda testada, e é interessante porque o audiovisual foi um dos primeiros setores a gerar protocolos de retorno para que as gravações pudessem acontecer com segurança, e claro que foi difícil para a equipe se adaptar, até mesmo pelos ângulos, né? Acho que até os ângulos, como a gente filma, muda um pouco, porque você não tem tanto desejo de chegar tão perto, né? Você acaba ficando mais de longe, acaba ficando um olhar, às vezes, meio até voyeurístico, mais distante, por conta dessa impossibilidade de se aproximar tanto do objeto, né, do filme. São alguns devaneios assim que a gente fica pensando sobre os reflexos da pandemia, até mesmo na maneira da gente filmar. Mas aí, falando de desafio, eu queria entender de Túlio Rodrigues, vou chamar o Túlio de volta agora, tá, João? Para Túlio comentar o seguinte: para fazer a acessibilidade comunicacional de um filme, eu imagino que tem esses processos de bastidores, como o próprio filme já tem, né? Sobre como a gente vai se adaptar e realizar o processo da melhor forma possível. Então, para as pessoas que não estão habituadas, Túlio, a entenderem sobre esses processos, eu queria que você explicasse como que se dá, como é que vocês pegam uma obra e fazem essa acessibilidade comunicacional, como foi o caso dos 2 filmes que a gente tem aqui representados. É bastante interessante isso, porque de fato é um processo de produção, né? E envolve aí muita gente também para a gente conseguir construir as 3 acessibilidades, né? E de maneira geral, elas funcionam de forma semelhante, a tentar falar de cada um, assim. A audiodescrição, quando a gente vai fazer audiodescrição, a gente geralmente tem esse processo de construção do roteiro de audiodescrição. Então, o audiodescritor vai aí assistir diversas vezes esse filme, vai fazer um processo de pesquisa também, que é super necessário para a construção desse roteiro. A gente sempre tem aí, ao lado, né, desse trabalho, um consultor com deficiência visual, que também é um audiodescritor consultor. Ele vai validar esse roteiro, vai amarrar esse roteiro junto com o roteirista. Depois a gente vai fazer a narração, edição e mixagem, né? Para construir a janela de Libras é um processo semelhante. O intérprete também precisa estudar aquela obra, precisa fazer pesquisa sobre aqueles termos que ele vai traduzir, né? Nem sempre a gente tem um referente na língua de sinais, então, por isso a presença também de um consultor surdo, para que eles também possam, se for necessário, criar algum sinal ou construir a melhor forma de tradução, a melhor estratégia de tradução ali. Então, é feito esse processo, o intérprete e o consultor também vão para o estúdio gravar, depois a gente faz a edição e mixagem. E o processo de legenda, que até então, Marlon, não tinha a figura do consultor de legenda, né, de uma pessoa com deficiência auditiva, usuário de legenda, que pudesse fazer essa consultoria. Então, a gente, nos últimos anos, nos últimos trabalhos, principalmente, que a Com Acessibilidade está envolvida, a gente vem incorporando o consultor de legenda, que é uma pessoa surda, que também entende de legenda, né, que seja usuário daquela legenda e que possa, junto com o legendista, que é específico, né, especialista nesse tipo de legenda, poder fazer essa produção. A LSE, né, que a gente fala, que é a legenda para surdos e ensurdecidos, é uma legenda diferente dessa legenda tradicional que a gente vê no cinema, né? Então, a gente só assiste a tradução dos diálogos, né, de quem está falando. E a LSE é diferente, ela coloca o falante, né, nomeia quem está falando, ela também coloca os sons que estão acontecendo naquela cena. Então, é um processo bastante cuidadoso. A gente precisa entender que a acessibilidade é um processo também de muita pesquisa. O audiodescritor, o intérprete de Libras, o legendista precisa estar muito dentro daquele universo, não só do cinema, mas do próprio filme, do que o filme traz.
E uma coisa, Marlon, que é fundamental, assim, que a gente percebe que está cada vez mais importante é esse processo de troca com a equipe de criação, né? A gente deslocar a produção de acessibilidade da pós-produção no cinema e a gente jogar isso lá para frente, né? Quando a gente está no processo de pré, quando a gente está criando, a gente está pensando nas nossas cores, nos nossos ângulos, na nossa trilha, o que é que a gente vai colocar ali, a gente também está pensando na acessibilidade. Né? A gente está deslocando esse processo de produção para um início. Obviamente, a gente não vai conseguir produzir acessibilidade no início, mas a gente vai começar a discutir sobre ela, a conversar sobre ela. Saber que naquela imagem que eu estou enquadrando vai ter um intérprete de Libras, ou que vai ter, em algum momento, eu tenho que entrar uma audiodescrição nesse som, né? Então, que momentos de silêncio é esse que eu posso promover dentro de um filme para que eu possa inserir audiodescrição? Então, acho que isso é muito interessante, a gente, aos poucos, quem realiza filmes também começar a pensar nessas questões, né? Trazer a equipe de acessibilidade para o início, para buscar esse diálogo, né? Buscar estratégias criativas. A acessibilidade, acima de tudo, é criatividade também, né? Para não ficar nada engessado, nada precisa ficar desse jeito, mas que a gente possa criar possibilidades artísticas e potencializar ainda mais esse filme, né? Que de fato esse filme chegue para outros públicos. Perfeito. Fantástico. Interessante perceber como é um processo fluido, né? Porque as pessoas sempre imaginam que trabalhar com audiovisual é meio que ter uma receita de bolo. E a gente nota que não. Que é uma receita que pode caber um pouquinho mais aqui de farinha, pode caber aqui 1 ou 2 ovos a mais, né? Então, as coisas, elas são muito fluidas e orgânicas. E eu percebi pela sua fala, Túlio, que também se tratando de acessibilidade comunicacional, todos esses elementos, né, e variantes e a pesquisa envolvida no processo, a consultoria, com todos esses profissionais, influencia muito no resultado final. Então, a gente vê que é um processo bastante complexo e muito cuidadoso. Então, eu parabenizo realmente a Com e o Ver Ouvindo sobre como vocês trabalham, né, com todo esse leque de profissionais enfim, e agentes, variantes envolvidas. Mas, por mim, eu passava a tarde inteira aqui batendo um papo com vocês, mas eu já quero fazer uma rodada final para a gente conseguir fechar esse debate sobre a mostra Ver Ouvindo no terceiro Curta na Serra. Lembrando que nessa edição, a partir do dia 24 de janeiro até o dia 30 de janeiro, nós vamos ter a exibição dos filmes de maneira online, na nossa plataforma, que é o site www.curtanaserra.com.br. Lá, todos os debates vão estar disponíveis. Nós teremos também uma masterclass com Caio Dornelas. Vai haver também uma oficina de cinema de animação com Paulo Leonardo. Essa acontece de maneira presencial aqui na cidade de Bezerros. Então, a programação está bastante diversa e contemplando também algumas atividades especiais, como é o caso de um mutirão de limpeza que nós vamos fazer na Serra Negra, trazendo como pauta consciência ecológica, e também uma visita ao MUCA, que é o Museu de Cinema de Animação que fica logo aqui do lado, na cidade de Gravatá, e nós vamos poder realizar isso tudo até o finalzinho do mês de janeiro, nessa terceira edição do Curta na Serra. Então, quero convidar todo mundo de volta aqui para a sala. Vamos aglomerar um pouquinho aqui a sala, tá? Para que a gente possa fazer as considerações finais. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa expectativa, né, de terem os filmes exibidos aqui no Curta na Serra. Podem comentar um pouco sobre a carreira, né, que os filmes de vocês têm conquistado durante esse percurso, para que a gente possa concluir esse momento. Breno, pode colocar todo mundo de volta. Vamos lá, então, começar com o Taiho. Já pode falar? Pode, ficar à vontade. Pois então tá bom. Eu gosto muito de participar desses eventos, né? Já tive a oportunidade de conhecer Marlon. Parabéns, o seu trabalho é muito bonito, eu acompanho ele, né? Seus vídeos que você posta no YouTube, né? E eu queria, né, poder participar assim, presencialmente, e você me deixou muito curioso sobre essa programação da mostra, né?
queria deixar aqui registrado, né, que a gente vem trabalhando também essa questão de público, né, aqui na comunidade, né, pessoal, a gente vê que está sempre esse pessoal envolvido. Você, Amanda Mansur, né, vem trabalhando para trabalhar o cinema dentro do interior, né? Achei muito interessante sua fala quando você falou bem no começo sobre que as pessoas não sabiam que era um curta-metragem na primeira edição do Curta na Serra, né? E aí eu fico assim pensando que esse ano nós vamos fazer também uma mostra aqui na Aldeia Funil, uma proposta, uma mostra de cinema indígena, e a gente quer trabalhar esse público, né? A gente quer trazer essa nova pegada de cinema, né? Porque as pessoas elas acabam consumindo muito um tipo de cinema que é mais comercial, né? E aí a nossa mensagem ela acaba ficando um pouco de lado, né? E os festivais de cinema ele tem essa responsabilidade, vamos dizer que política, né? Trazer a necessidade o lugar de fala de quem está se produzindo, né? Então, eu acho muito interessante isso. Quero parabenizar o evento por estar trazendo essas vozes, tá trazendo a mensagem da galera do interior, né? Essa questão de representatividade, nessa das pessoas se ver na tela e se sentir, né, representada, né? Quero deixar aqui registrado meus agradecimentos e dizer que estou muito feliz, né? Queria muito então presencialmente aí para ver A a gente ia adorar te programação, receber né? aqui. Oh, você não sabe como foi difícil. Até novembro do ano passado, a gente tinha quase que certeza de que o evento ia acontecer de maneira presencial. Mas aí veio essa variante nova, veio um surto de gripe, e aí mil incertezas. O O Ministério número de Covid subindo, né? O número de casos Público, voltando a os subir. casos voltando a subir, e aí o Ministério Público orientando os municípios a não realizarem grandes eventos, né? Porque apesar do Curta na Serra ter uma proposta a céu aberto, que isso já tranquiliza um pouco, não é um evento indoor, né? Acontece lá no anfiteatro, e o anfiteatro de Serra Negra é um espaço muito amplo. A gente consegue acomodar entre 2, 3 mil pessoas tranquilamente, todo mundo sentado, a céu aberto. Então, isso tranquilizava um pouco a equipe, mas ao mesmo tempo a gente ficou inseguro. Então, ó, podem ter certeza que na próxima edição todo mundo vai estar aqui. A gente quer muito fazer esse movimento de tê-los conosco. É importante realizar os debates também para o público aqui presente, trocar uma ideia. Esse contato com os realizadores também é muito positivo, porque sempre, sei lá, uma cervejinha que você está tomando ali com um colega, né, de outro filme, e daqui a pouco virou uma parceria para a realização de um documentário, de uma ficção, né? É o networking que a gente acaba estabelecendo nesses encontros. A confraternização também é sempre boa, né? A gente vai sentir falta disso tudo. Mas, ó, gratidão, Tairô, e logo, logo a gente espera tê-lo aqui também no nosso evento presencial, na quarta edição do Curta na Serra, tá? Com fé em Deus. E, João, me conta, João, quais são os caminhos agora do Caboculino? Porque o Caboculino não para, ele está indo para Tiradentes, é isso mesmo? Exatamente, Marlon. O que parecia ser um projeto que ia ficar reduzido à sala de aula da universidade, de repente tomou asas. Então, Caboculino, primeiramente, aportou na Mostra Reduto Coletivo, abrindo a Mostra Reduto Coletivo aqui em Surubim, tanto de forma presencial como online, e a reação do público presente foi sensacional. Depois tivemos a oportunidade de forma online no Orocine, um projeto numa cidade aqui próxima a Orobó, e o Caboculino saiu andando e dando seus passos. Tairô, vem da origem dos caboculinhos, que é dos caboclinhos, que é de toda a cultura indígena, né? E seu João, ele se sente muito honrado de dizer, olha, meu bisavô era índio, ele vivia nas tocas, ou seja, entre as pedras, tudo narrativas orais que ele traz, que foram passadas do bisavô para o avô, do pai dele, e chegou a ele. E, de repente, a gente viu o Caboculino em Trancoso, na Bahia, no festival lá de cinema, um festival já consolidado,
E Caboclo Lino apareceu, assim, aportou no Ver Ouvindo, e a experiência foi fantástica. Até compartilhar com o Tairô, quando estivemos lá em Vitória, foi muito emocionante ver os cegos tocando no rosto de seu João, nas fantasias, ele devidamente paramentado, perguntando as cores das vestes dele. E quando veio a audiodescrição, ele assim foi quase completamente tomado pelas pessoas, os surdos se aproximando dele para tirar fotos. Lá em Nazaré, a gente só parou de dialogar com os surdos, que a grande maioria era uma associação de surdos e mudos. Eles perguntando de tudo, olha, da produção, a pré-produção, o que era que o seu João fazia, o que não fazia, o dia a dia dele, seu João fez acrobacia lá, e aí o intérprete de Libra, de forma até amorosa, chegou para mim e pediu, pelo amor de Deus, João Marcelo, encerra isso aí. Então, aquela experiência foi fantástica. O Ver Ouvindo nos proporcionou a ver Caboclo Lino numa tela de cinema, lá no cine da Fundação. Meu irmão, eu quase chorava, quase que eu caía de costas, de tão besta que eu vi, aquele som maravilhoso, aquela montagem maravilhosa, produzida pelo grande amigo Marlon, aquela fotografia, ou seja, esse processo coletivo construído de uma forma tão amorosa. E o Caboclo Lino, quando eu vejo e nem esperava, está lá na 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes, um dos festivais mais importantes do Brasil. E ver Caboclo Lino de novo aqui no terceiro Curta da Serra, meu irmão, é motivo de muita alegria. Eu sei, se tivesse uma mostra competitiva, eu fico assim, isso, Marlon, eu digo, eu mando, não mando, aí Marlon vai premiar o filme que ele participou, e só ficou incomodado na consciência. Mas, Marlon, seu João só não vai estar aí presente em Bezerros, que seria mais, assim, novamente um prazer, porque ele quer ir conosco lá para Tiradentes. Faremos na próxima semana uma viagem de mais de 2.200 quilômetros, tá? Então, meus agradecimentos a Túlio, uma pessoa que foi 10 aí, teve muita paciência comigo, mandou o filme para mim, eu saio passando do celular, Túlio, vários amigos cegos que eu tenho, sabe? E é tão bonito eles, no final, comentar comigo, dialogar, e eu digo, perguntar sobre a história, tá? Do que é que eles sentiram. E aí, todas as pessoas que fizeram esse trabalho de audiodescrição, o trabalho de Libras, nossos parabéns, tá? E eu espero que o Ver Ouvindo permaneça por muitos e muitos anos, como o Curta na Serra. Agradecer aí às meninas aí que estão aí traduzindo em Libras. Poxa, eu me sinto assim, um analfabeto, é um desafio para eu estar falando aqui em sinais também, e os nossos irmãos aí surdos também poder entender, tá? Um beijo no coração, viva o Curta na Serra, viva o Ver Ouvindo, viva Caboclo Lino. Eita, que esse homem fala bonito. Ó, Eu não sou político, não. Olha, como se diz no interior, o filme desinvestou, viu? Caboclo Lino desinvestou aí pelo Brasil e vai para muitos outros lugares, João. Eu espero que, inclusive, o filme tenha uma carreira fora, assim como seu filme também, Tairô, e o Dia de Lina Pontual, que não pôde estar aqui presente por um motivo de saúde familiar. Ela se justificou, lamentou não poder estar participando desse momento. Mas, ó, gratidão demais pela participação de vocês. Túlio, eu quero também abrir para você se despedir do nosso público, te agradecer mais uma vez pela parceria com o Ver Ouvindo. Você é muito querido, vocês fazem um trabalho exemplar. A gente que agradece, assim, é sempre muito gratificante a gente poder construir essas parcerias com outros festivais, outras mostras, a gente sair também do Recife e dialogar com outras pessoas com deficiência, né? E é isso que o João falou. O grande barato é quando uma pessoa cega, uma pessoa surda consegue conversar sobre o filme depois, né? Consegue chegar no realizador, consegue trocar uma ideia, ou vai tomar uma cerveja para conversar sobre o filme. Então, essa é a função da acessibilidade comunicacional, né?
ela só está ali para servir a pessoa, ela não precisa estar a mais que o filme nem a menos, ela precisa estar calibrada, equilibrada, orientada para que essa pessoa vá ao cinema, assista o filme e depois faça o que quiser com essa repercussão interna que esses filmes causam. Então, eu quero agradecer também aos colegas aí do Ver Ouvindo. Eu acho que se fosse presencial, João, seu João estaria lá em Bezerros, eu tenho certeza, porque é uma energia assim que eu nunca vi igual. E ter essa disponibilidade dele, né, de fazer esse contato com as pessoas cegas, de estar ali servindo ao grupo de alunos surdos que a gente foi fazer a sessão. Então, é sempre muito gratificante também quando a gente tem essas possibilidades de ir além, né, do cinema, né, entender esses processos de mediação, de educação. Eu acho que é super interessante também a gente pensar a acessibilidade de forma amplificada, né? Então, vida longa também ao Curta na Serra. Espero que na próxima edição a gente possa estar no anfiteatro, ao ar livre, no friozinho, assistindo o filme, conversando, rindo disso tudo, né? E que a gente possa, mais uma vez, nos encontrarmos, né? Então, muito obrigado também a Poliana e a Daisy, Marlon, toda a equipe do Curta na Serra, e até logo. Eita, que a gente fechou com chave de ouro. Essa foi a última gravação da nossa série de debates, né, e atividades online, e não podia encerrar melhor do que com essa sessão do Ver Ouvindo e a participação de vocês. Ó, gratidão é a palavra. Eu quero deixar também o obrigado aos nossos incentivadores, porque o Curta na Serra está acontecendo nessa terceira edição graças ao incentivo do Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco. Nós temos o apoio da Prefeitura de Bezerros, apoio cultural do CNA e também da iniciativa privada com a série de parceiros que entraram conosco nessa viagem cinematográfica. Eu tenho uma amiga muito querida, né, que é a Andréa Mota, produtora do Recife. Ela sempre fala, gente, apertem os cintos e vamos embarcar nessa viagem, porque cinema é uma grande viagem, né? É muito bom poder trazer filmes com um recorte nacional, da gente ter excelentes filmes pernambucanos e filmes de vários estados, porque isso tudo é construção de repertório. E assim a gente vai fidelizando o público, né? A gente vai trazendo mais repertório para que as pessoas tenham uma compreensão de mundo mais ampla. E assim a gente vai ter mais empatia, a gente vai ser sempre pessoas melhores. O caminho é só adiante, né? A gente sempre tem que evoluir e o Curta na Serra tem essa missão de trazer discussões sobre o cinema para o público aqui do Agreste. Então, Poliana, Daisy, ó, um beijo para todo mundo que está aqui nos assistindo e a vocês. A gente encerra aqui a nossa transmissão.